Bolsonarista, relator da CPMI do INSS, já disse que o governo Lula meteu a mão em 6 bilhões de aposentados. Você deve estar se perguntando, mas como assim bolsonarista relator? Não era lá o aliado do Mota, lá do Tocantins? Um cara que sequer assinou o requerimento para abrir a CPMI? Você não está errado de questionar isso. A aparição do Alfredo Gaspar, que é do União Brasil, e quando se discutia quem poderia ser, né, o possível relator, dentre os nomes apontados tinha o nome do Evaí Melo, tinha do próprio Crisóstomo, e o Alfredo Gaspar também estava nesse meio. É tido como um cara do União Brasil, alinhado realmente à turma da direita. E é uma pessoa que a turma da Globo está incomodada, porque ele fez diversas manifestações públicas responsabilizando o governo Lula pelos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Mas como é que isso aconteceu? Bom, deixa a própria Globo falar. Eu nem coloquei aqui, gente, ao longo do dia de ontem, a Globo levou a turma do Lula pra ser, né, entrevistada, trazendo lá, acho que o Aires, que era do Tocantins, é isso mesmo, Ricardo Aires. E aí, relator, não sei o quê, o Omar Aziz, meu presidente. Nem o Omar Aziz foi eleito presidente, nem o Aires relator. Meu Deus, ficaram chupando o dedo. E agora o Lula tem um problema sério, né? Capaz do irmão do Lula ser investigado e o Sidnap também. Parece que a blindagem tá vendo adiante. CPI do INSS, na verdade uma CPMI. E vira-volta da oposição nasceu em jantar do presidente da União Brasil. O evento que teve lá, com a participação de diversos políticos, de diversas frentes diferentes. Mas enfim, a articulação da oposição ao governo Lula para derrubar a indicação do Omar Aziz para ser o presidente e do Ricardo Aires para ser relator foi capitaneada no Senado, pelo líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, e começou a ser costurada na noite da última terça, dia 19, durante um jantar promovido pelo presidente da União Brasil, o Antônio Rueda, em Brasília, para celebrar a federação firmada entre o partido e o PP. A articulação pegou o governo Lula completamente de surpresa. Até o início da votação no Senado, Aziz sequer sabia da existência da candidatura de Carlos Viana, que foi quem foi eleito e não é também, oh meu Deus, tudo mais. O Carlos Viana se coloca à direita, mas bem recentemente tentou ajudar Lula a falar no meio evangélico. E o Carlos Viana é uma pessoa que pode ter interesse, acredite se quiser, de melar a CPMI. Porque o Lula vai ter o candidato dele em Minas Gerais para o Senado. Alexandre Silveira quer ser esse candidato. Vai que o Carlos Viana fala, Lula, se tu rifar o Alexandre Silveira, tu rifar aí o Pacheco, e deixar claro que o candidato do PT sou eu posso usar aqui a presidência da CPMI para aliviar pro teu lado, né? Não chamar teu irmão, e a gente vai indo. Enfim. Ele foi informado, né, o Omar Aziz, minutos antes da eleição, por Rogério Marinho, e segundo fontes ouvidas pela equipe do blog, reagiu contrariado à costura, embora tenha declarado mais tarde ao Globo que a derrota foi um livramento. Olha isso daqui. A costura também envolveu a desistência de Eduardo Girão, que ensaiava uma candidatura avulsa. Pois é, né? Um pensamento um pouco mais pragmático dessa vez, né, Girão? Diferente do que aprontou em janeiro, só para vender virtude, como se não fosse se vender ao sistema, e conseguiu lá 4 votos. Mas que bom, né? Que agora teve um pouco mais de, enfim, né, de empatia e pensamento de grupo. A estratégia foi colocada de pé por Rogério Marinho e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcantes, que passaram a trabalhar pela candidatura do Carlos Viana para a presidência da comissão. A dupla avançou pela madrugada, telefonando para parlamentares, pedindo voto no senador mineiro em detrimento de Omar Aziz. Rogério Marinho também articulou a ausência de deputados titulares para que suplentes do PL pudessem votar em Viana. E aqui, pra você entender, né? Qual é a lógica do Rogério Marinho falar isso? Por que não pedir pro cara votar? Por que não pedir pro cara votar? Por que pedir pro cara não vir e o cara do PL votar no lugar dele? O resultado não seria o mesmo? Em número, sim, mas pense o seguinte. O governo estava crente abafando que Omar Aziz venceria e que teria tudo sob controle. Tudo sob controle. A imprensa estava noticiando dessa forma. Todo mundo chamava o Omar Aziz, né, de presidente. Se o cara vai lá e o cara quer manter sua relação com o governo Lula de boa, para ele continuar tendo acesso às emendas, se ele vai lá e muda o voto e vota contrário ao Omar Aziz, e aí? Vai ficar queimado com Lula, né? Será que os parlamentares do Centrão estão dispostos a se queimar com Lula? Se ele não vai, o que é que ele disse? Se o papel do telefone ligar e falar, irmão, tava todo mundo dizendo que a vitória era certa. A Globo já estava entrevistando, chamando de presidente e relator. Eu não sabia, né? Eu falei, já tá tudo certo, é acordo. Política não é feita de acordo, só cumprir acordo. Eu fiquei em casa, eu lá sabia. Sabe? Tava resolvendo outras coisas, eu tava trabalhando por tu. Então o governo não tem como cobrar. Porque tava o clima de oba-oba. Então essa foi a estratégia total. Eu falei, irmão, fica em casa, velho. Porque o Lula não vai poder falar nada. Não já é uma vitória garantida do Omar Aziz? O acordo não é esse? Então relaxa aí. Finge, inventa aí uma desculpa, fala que tava indo no evento da base, já tá trabalhando lá, bate assim umas fotos pra mostrar o que tá falando pelo Lula e deixa a gente emplacar o nosso nome. A votação terminou com 17 votos a favor do senador do Podemos contra 14 de Omar Aziz, que, conforme publicou o Lauro Jardim, responsabilizou Randolfo Rodrigues pela derrota. Não é praxe haver disputa de chapas para a presidência de CPIs no Congresso. Mais um ponto que o cara pode falar, Lula, eu não fui porque, cara, não é normal isso acontecer. Normal que a gente tem um acordo político é fulano, a gente vai lá e vota. Pô, eu tô lá sabendo, Lula. Lavei as mãos, tá blindado.
Em geral, parlamentares buscam a candidatura consensual entre as lideranças partidárias. Além da situação em oposição, inclui a indicação para a relatoria do colegiado. Entre os argumentos usados por Rogério Marinho e Sóstenes na abordagem aos parlamentares, estava que o Omar Aziz está muito associado à CPI do circo, a qual presidiu em 2021, na qual teria sido muito agressivo com a direita e aliados de Bolsonaro, nas palavras de um interlocutor do líder da oposição no Senado. A avaliação que deu fôlego entre parlamentares foi a percepção, aí o pessoal mexeu com o ego, que Omar Aziz vinha se portando como presidente da CPI até mesmo nas redes sociais antes mesmo de ser eleito. O que foi descrito como arrogância e empáfia do aliado de Lula e do próprio Alcolumbre, que foi visto nos corredores do Congresso chamando o do Amazonas de presidente antes da votação. Lembra da notícia da época? O Alcolumbre falou, é o meu indicado, eu escolhi, vai ser o Omar Aziz. Alcolumbre perdeu. No motim que impediu o funcionamento do Congresso Nacional na semana retrasada, Rogério Marinho chegou a se queixar que Alcolumbre não atendia suas ligações havia 15 dias. Também sobrou para o Hugo Mota. A avaliação em torno do líder da oposição do Senado é que Mota se precipitou ao indicar um relator, o correligionário Ricardo Aires, antes mesmo da eleição do presidente da CPI, né? A escolha da relatoria é prerrogativa do dirigente do colegiado. E aí começaram a ser as notícias. CPMI do INSS quer quebrar sigilos de irmão de Lula e ex-ministro Lupi. E aí? E agora, Lula? Agora a gente vai ter aquela típica CPI, onde o governo do PT vai ter que se escorar no judiciário. O judiciário vai ter que entrar em campo para blindar todo mundo, né? Porque se depender do colegiado, as chances do Lula ser frito cresceram demais. Vitória, parabéns aos senadores, aos deputados. É possível. Isso porque a direita no Brasil ainda é um bloco minoritário. Não dá 100 deputados. Não dá 25 senadores. Mas estão conseguindo. Dia sim também aos trancos e barrancos. Ai... Além disso, no dia de ontem, de forma totalmente inesperada, eu tomei conhecimento porque eu vi esse recorte aqui do Felipe Barros, vitória histórica no Senado. O que aconteceu? O voto impresso foi aprovado no novo Código Eleitoral. Eu olhei assim e falei, o quê? Aí ele relembra, né, que ele foi o relator em 2021, lá na Comissão Especial, tudo mais, e diz, o Senado aprovou e a batalha segue na Câmara dos Deputados. Vamos lutar para que essa vitória seja confirmada aqui também. E deixa um desafio claro. Qualquer um que seja contra, né, me chama aí, a gente vem debater qualquer hora, em qualquer lugar.